pessoal, beleza? E hoje nesse vídeo vamos falar de circuito elétrico, confecção de circuito elétrico. Aqui nesse apartamento a gente tem um ACJ, um ar-condicionado de janela, onde esse equipamento ele é 127. Porém, a construtora entregou aqui o ponto da tomada, que é um ponto independente, entregou esse ponto para uma tomada 220 volts, tá? Aqui, ó, a gente tem o disjuntor, tranquilo? E o que a gente precisa? Quando a gente ligou esse equipamento na tomada, por essa tomada ser 220 e o ar-condicionado ser 127, a rotação do ventilador é muito mais forte do que o proporcional. Então a gente já sabe que essa tomada é 220 volts e o intuito é a gente transformar essa tomada para 127. E eu vou mostrar isso nesse vídeo agora. Não deixe de se inscrever no nosso canal para a gente poder trazer conteúdos relevantes para vocês. É um Consul de 7500 e aqui na tomada, ó, a gente tem, ó, a tensão do equipamento, 127 volts, tomada 20 ampere. Então, essa tomada, quando a tomada ela é vermelha, isso já indica pra gente que é uma tomada 220 volts, tá? Então, qual é o procedimento que a gente vai fazer? A gente vai fazer a abertura no quadro e vai fazer essa conversão na tomada, da tomada para 127. Fica nesse vídeo até o final, que se você pegar todos os procedimentos, você vai conseguir fazer esse processo aí no seu apartamento ou na sua casa, para que você consiga transformar a sua tomada ou de 110 para 220 ou 220 para 127. Já aqui no quadro tem um parafuso Phillips e os outros 3 fenda. A auxílio de uma chave de fenda e Phillips, eu vou fazer a abertura aqui do quadro. Bom, o que você tem que entender é que o circuito elétrico é uma coisa bastante séria. Então, qualquer procedimento que você for fazer, o ideal é você desligar o disjuntor geral da sua residência, tá ok? Para você fazer esse procedimento e não fechar nenhum curto e não queimar nenhum eletrodoméstico da sua residência. Essa tomada, ela é específica para aquele equipamento. Então, o disjuntor lá é esse disjuntor aqui, ó, bipolar de 20 ampere. Essa residência, a gente tem o trifásico, tá? Então, se eu converter aquela tomada para 127, só vai converter aquela tomada, não vai mexer em outro circuito. Então, antes de você fazer qualquer procedimento, você tem que avaliar e entender se essa tomada é específica ou não para o disjuntor. Se não for, se você fizer alguma conversão, automaticamente você pode transformar as outras tomadas também, porque ela pode estar jampeada, tá? Então, eu sei que esse disjuntor aqui, ó, é do ar-condicionado, tá? Deixa ele desligado. E o procedimento que eu tenho que fazer aqui agora é achar o neutro, né, o barramento de neutro, e tirar essa fase que está no disjuntor, que essas duas fases aqui, ó, chega um pouquinho mais perto, eu tirar uma fase dessa e jogar no neutro, que o neutro é esse aqui, ó. Geralmente o neutro fica tudo isolado ou tem o próprio barramento do neutro. Aqui eles isolaram tudo junto, tranquilo? E vamos fazer esse procedimento junto. Para reforçar o que eu tô dizendo, as duas fases, elas estão entrando aqui na parte de baixo, ó. O trifásico entrou, tranquilo? Entrou por aqui, saiu por aqui, alimentou os disjuntores. Então, as duas fases da tomada aqui, ó, esse fio vermelho tá chegando lá na tomada lá dentro. Então eu desliguei o disjuntor, tiro aqui, ó, uma fase, tá ok? Vou desligar todos os disjuntores para não correr de dar curto e queimar, para não queimar nenhum periférico aqui da residência do cliente, tá? Vou desligar todos os disjuntores, beleza? Desliguei, vou soltar aqui, chega um pouquinho só mais perto. Vou soltar aqui uma fase, lembrando que eu tô colocando essa tomada para voltar para ser dos 127 volts, tá? Então, ela tem duas fases, tranquilo? Ela tem duas fases ligada
nesse disjuntor, que é um disjuntor bipolar, e eu vou voltar ela para ser uma tomada 127 volts, tranquilo? Ó, aqui a fiação aqui, e esse fio aqui eu vou ligar no neutro. Automaticamente eu ligando no neutro, essa tomada vai virar 127 volts. Já fiz a ligação, tá ok? Aqui, ó, bem isolado no barramento de neutro, tá? E aqui a gente tem até um outro barramento, só que é a aterramento, né? A gente não vai precisar mexer. E a gente faz a parte do isolamento, tá? Passa isolante bem aqui, legal, e reforça com uma nova isolante, tá? Isso aqui tem que estar bem isoladinho. Por que a gente sabia que a tomada é 220? Porque a gente tem um disjuntor bipolar aqui no quadro e com a ferramenta chamada alicate amperímetro, tá? Então, você tendo um alicate amperímetro, você vai saber se sua tomada é 127 ou 220 volts, tá? Mas também se seu equipamento for 127 e você ligar numa tomada 220, logo de cara ele não vai queimar, a não ser se o equipamento tiver placa eletrônica, aí ele pode queimar. Como é um equipamento manual, ele não tem placa eletrônica. Então, você pode ligar ele um pouco, mas se depois você desligar, não vai queimar o compressor e nem os componentes, que é 127. Só não pode ficar muito tempo ligado. O ideal é, como esse disjuntor é um disjuntor bipolar, o ideal é ter um disjuntor unipolar aqui, desse aqui, ó, que é só um disjuntor para segurar uma fase, beleza? Mas por enquanto, que a gente não tem o disjuntor aqui e o cliente ele vai comprar, a gente vai deixar por enquanto com o disjuntor bipolar, tranquilo? Tá, eu vou fechar aqui, já reforcei o máximo aqui, e agora se eu desligar o disjuntor, vamos lá pro quarto, ó, o equipamento, a ventilação ela tá bem menor do que antes, porque ao ligar o equipamento na tomada 220, automaticamente o ventilador já começa a trabalhar em uma alta rotação. Então, dessa maneira não é o correto. Agora a ventilação ela tá perfeita e a gente consegue ligar esse equipamento no modo climatização, no modo refrigeração. Liguei aqui agora no modo refrigeração, colocar aqui na velocidade máxima, na temperatura mínima 18 graus Celsius, para esse equipamento trabalhar até chegar próximo a uma temperatura baixa para uma boa climatização. E dessa maneira a tomada ela virou 127. O ideal também depois é colocar aqui, ó, 127 volts para o cliente saber que essa tomada ela é 127 volts. E agora é só fazer todos os procedimentos, fechar o quadro e dessa maneira a tomada tá 127 volts. E vamos embora fechar o quadro. Instalação elétrica finalizada. E para você que gostou desse vídeo, deixa seu like, seu comentário, tá? E segue na rede social que a gente mais utiliza lá no Instagram, que é Refrimark Climatização e Pode Climatizar.